Jesus Cristo. Irmãos, podeis tomar os vossos assentos? Aquele que trouxe a sua Bíblia, abra juntamente comigo em Apocalipse capítulo de número 3. Apocalipse capítulo de número 3. Vamos estar lendo a partir do versículo de número 7. Apocalipse capítulo de número 3, versículo de número 7, diz assim a palavra do Senhor: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: assim declara aquele que é santo e é verdadeiro, que possui a chave de Davi. O que ele abre, ninguém fecha, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as tuas obras. Eis que tenho colocado diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Tens pouca força, mas obedeceste a minha palavra e não negaste o meu nome. Farei aos da sinagoga de Satanás, aos que dizem judeus e não são, mas mentem. Sim, farei com que venham adorar prostrado aos teus pés e saibam que eu te amo. Porque deste atenção à minha exortação quanto a suportar os sofrimentos com paciência, eu igualmente te livrarei da hora da tribulação que virá sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Amém, irmãos? Irmãos, essas igrejas a qual João escreve, por uma revelação do próprio Senhor Jesus Cristo, e quando você lê as cartas, 3 expressões se repetem, todas as igrejas. Assim diz, ou assim declara. Em todas as cartas vão estar, dando introdução de quem está falando. Conheço as tuas obras, para dar uma continuidade e um desenvolvimento sobre a fala e aquilo que Deus quer falar com a igreja. E sobre ao vencedor. Essas expressões, ela fazem a divisão da carta. E ela nos mostra, dando um princípio, um meio e um fim para aquilo que o Senhor está falando com a igreja. A finalidade está no ao vencedor, quando está se declarando. Mas quando você lê as 7 cartas, as 7 igrejas da Ásia, cada igreja tem uma característica. E estava acontecendo alguma coisa no seio da igreja, no meio da igreja local. E Deus se revela a essas igrejas. Por mais que dessas 7 igrejas, 4 delas têm erros e acertos. 2 delas, Esmirna e Filadélfia, são igrejas que pode-se dizer como igrejas exemplos ou igrejas modelo a ser seguida. Uma delas, a igreja de Laodiceia, não tem nenhum tipo de elogio, portanto só há uma correção para a igreja de Laodiceia. Mas o que me chama a atenção é que para todas as igrejas, Deus ele escreve para ela, e até mesmo para Laodiceia, Deus considera a sua igreja, a qual ele está escrevendo. Até mesmo para a igreja de Éfeso, que perdeu o seu amor fraternal, Deus ainda considera ela a sua igreja. Deus considera a sua igreja a igreja de Pérgamo, a igreja das falsas doutrinas. Deus considera a sua igreja a igreja de Tiatira, a igreja da prostituição espiritual. Deus considera a sua igreja a igreja de Sardes, a igreja morta, que tinha nome de viva, mas estava morta. Deus considera a sua igreja a Laodiceia, a igreja dos mornos, mas Deus considera a sua igreja. Portanto, escreve para todas elas. E não diferente escreve para a igreja de Filadélfia. Uma igreja que é uma das cartas mais conhecidas, ou uma das mais faladas, a igreja de Filadélfia. E quando Deus dá a introdução, ele diz assim: assim declara,
por mais que é João que está escrevendo a carta, ela tem a sua autoria, e a autoria não é de João. O autor da carta é o próprio Senhor Jesus Cristo, que no capítulo 1, ele está andando entre as igrejas, andando entre os candelabros, entre os candeeiros, que é uma representação das igrejas. E ele escreve, e quando João introduz esse assim declara, ele está dando autoria, ele está falando, não sou eu que estou falando, é o dono da igreja que está falando, não sou eu que estou escrevendo por conta própria, é o próprio Senhor Jesus Cristo que está mandando escrever as igrejas. Então Deus no capítulo de número 7, o Senhor Jesus Cristo no capítulo de número 7, ele se declara e ele se revela à igreja, pelo menos de 3 maneiras à igreja de Filadélfia. A primeira, ele dá uma autoria, ele vai dar a autoria da pessoa dele, e ele diz assim, declara, e ele vai revelar quem ele é, aquilo que está em Deus, que é próprio de Deus. Ele diz assim, aquele que é santo. A primeira expressão que ele está dizendo é do verbo ser, daquilo que é do próprio Deus. Ele não se tornou santo, ele é santo. Nós, a igreja, fomos santificados em Deus, e fora de Deus não há santificação. Portanto, é um atributo que está ligado, que pertence somente a Deus. E ele diz, assim declara, aquele que é santo. Você vai perceber que essa palavra santo, toda vez que é dirigida ao Senhor na Bíblia Sagrada, ela está ligada com o verbo ser, daquilo que é próprio de Deus. Lembra da visão de Isaías no capítulo 6, quando os serafins cantavam e diziam, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Assim também João viu essa canção no céu, quando eles declaravam, santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, o que eras, e o que é, e o que há de vir. Toda vez que a expressão santo está relacionada a Deus, está ligado com o verbo ser, daquilo que pertence a Deus, daquilo que é o próprio Deus. Quando Pedro escreve a sua carta, ele diz, como é santo aquele que vos chamou, sede santos em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Toda vez que a palavra santo aparece em relação a Deus, está relacionado com o verbo ser. A segunda característica do próprio Deus que está ligado com Ele, é que Ele é verdadeiro. Toda vez que essa palavra está ligada a Jesus Cristo, Ele se declara, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Cristo é a verdade absoluta, e tudo o que ele profere é a verdade. João Batista, escrevendo e falando a respeito dele, disse, tudo quanto falou na terra foi verdade, tudo quanto Jesus proferiu é a verdade. E ainda a respeito da verdade, Jesus disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus ainda disse, santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Logo, quando Cristo primeiro ele se revela, quem ele é, quem está falando com a igreja, você já percebe que esse é também a exigência para que um povo, uma igreja possa se relacionar com ele. Para se relacionar com Deus Santo, deve haver um povo santificado, um povo santo. Para se relacionar com Deus da verdade, a igreja e o povo deve fazer parte e caminhar na verdade. Paulo, escrevendo a respeito da igreja, disse, para que sabeis como deveis andar, na igreja do Deus vivo, que é coluna e firmeza da verdade.
Portanto, um Deus santo e um Deus verdadeiro. Ele tem a sua igreja, segue aquilo que é dele. Há um povo santificado e um povo que anda na verdade para se relacionar com um Deus que é santo e verdadeiro. A primeira coisa que Deus se revela para a igreja é aquilo que Ele é. A segunda é aquilo que Ele tem, aquilo que Ele possui, que está nas suas mãos. E Ele diz assim, que possui a chave de Davi. Ou seja, além de Ele falar dele que Ele é santo e verdadeiro, Ele possui a chave de Davi. A chave de Davi é a autoridade, está se relacionado com o trono, daquele que se assentaria sobre o trono eternamente, daquele que tem autoridade para fazer todas as coisas. Ele se revela quem Ele é, o que Ele tem ou o que Ele possui, e ainda Ele revela o que Ele pode fazer, o que Ele faz. E Ele termina dizendo que o que Ele abre, ninguém consegue fechar, e o que Ele fecha, ninguém consegue abrir. Aqui está relacionado o que Ele é, o que Ele tem, e o que Ele faz ou o que Ele pode. Tudo está no domínio dEle. Tudo está sob a autoridade de Deus. E quando essa expressão, por mais que a carta está relacionado com porta, mas a expressão, o que Ele abre, ninguém consegue fechar, e o que Ele fecha, ninguém consegue abrir, ela é ampla. Ela não está relacionada somente a portas. Se você ler Êxodo capítulo de número 14, você vai entender que quando Deus abre o mar, ninguém consegue fechar. E quando Deus fecha o mar, ninguém mais pode abri-lo. Você vai entender lendo Números capítulo 16, na rebelião de Corá, Datã e Abirão, que quando Deus abre a sepultura, ninguém pode fechar. E quando Deus fecha a sepultura, ninguém mais pode abri-la. Você vai entender lendo Deuteronômio capítulo 28, que quando Deus abre os céus, ninguém pode fechar. E quando Deus fecha os céus, ninguém mais pode abri-lo. Você vai entender lendo Isaías capítulo 43, que quando Deus abre um caminho no deserto, ninguém pode fechá-lo, e quando Deus fecha, ninguém pode abri-lo. Você vai entender lendo o Apocalipse 3:8, que quando Deus abre a porta, ninguém pode fechar, e quando Deus fecha, ninguém mais pode abri-la. A autoridade e o domínio está na mão de Deus, a chave está na mão de Deus. Todas as coisas pertencem e estão sob o domínio de Deus. Há quem diga, erroneamente ou por falta de conhecimento, que o diabo mata, mas até a morte é prerrogativa que está na mão de Jesus Cristo. Jesus disse para João que eu tenho a chave da morte e do inferno. Tudo está sob o domínio de Deus. Ana, quando canta o cântico da vitória pela vinda ou pela gestação de seu filho Samuel, ela diz, é Deus quem faz descer a sepultura, e é Deus quem torna a levantar novamente dela. O que está nos dizendo, que Deus estava dizendo para a igreja de Filadélfia, que tudo que a igreja precisa, a chave está na mão de Deus. Tudo que a igreja necessita, a chave está na mão de Deus. Tudo que a igreja está orando para ter, a chave não está na mão de homens, a chave não está na mão de grandes e de poderosos da terra. Portanto, para a igreja de Filadélfia, Deus estava dizendo, não precisa correr
atrás de homens, porque a chave está na mão do Senhor da igreja. A chave está na mão do Senhor. Ora, quando Deus está relacionando e falando com a igreja, Deus fala a respeito das características da igreja que estava fundada na cidade de Filadélfia. E aqui algumas características importantes que devem ser relatadas. A cidade de Filadélfia foi construída no tempo grego por cidadãos oriundos de Pérgamo, que vieram construir a cidade de Filadélfia com um propósito: para difundir para o Oriente, em direção ao Oriente, a cultura e toda a cultura, o idioma e a religião grega. Tanto que a cidade de Filadélfia é chamada Porta do Oriente. É uma porta de entrada que os gregos fundaram para que a cultura, a religião grega se expandisse em direção ao Oriente. Nesse lugar, aonde um homem construiu uma porta para difundir a mentira da religião grega, Deus abre uma porta para difundir a cultura e a palavra que vem dos céus para todo o Oriente. Aonde o homem abriu uma porta para que o engano do inimigo prosperasse, Deus abre uma porta para que os céus fosse proclamado, não somente na cidade de Filadélfia, mas para todo o Oriente. E eu acho interessante isso, porque na cidade de Filadélfia, a história diz que ela foi construída sobre uma região vulcânica, sobre uma região que constantemente havia tremores de terra. Então era normal ter na cidade de Filadélfia, ou ver na cidade de Filadélfia, casas com paredes rachadas, construções demolidas por causa dos abalos, dos terremotos que aconteciam nessa região. Não obstante, a história diz que no ano de 17, teve um tão grande terremoto nessa região, que a cidade foi completamente destruída. Mas nesse lugar, aonde a história diz que por causa desses tremores de terra, por causa dos acontecimentos, muitos dos povos viviam do lado de fora da cidade, por causa da incerteza e do medo daqueles sinais ou daqueles tremores de terras que eram constantes, e eles nunca sabiam quando ia acontecer. Eles habitavam do lado de fora da cidade, pelo medo e pela incerteza, num lugar aonde muitos estão morando do lado de fora, pelo medo e pelas incertezas. Deus abre uma porta, e Jesus se declara em João 10:9, e ele diz: eu sou a porta, quem entrar por mim se salvará, e entrará e sairá e encontrará pastagem. Num lugar onde muitos com medo estão do lado de fora, Jesus é a porta de esperança, que faz um convite para se entrar nele. E Jesus disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essa carta à igreja de Filadélfia, ela é tão atual quanto a Bíblia Sagrada inteira é, porque ela se revela sobre os sinais do tempo. Nos sinais dos tempos, Jesus disse que haveria tremores de terra, haveria guerra, haveria nação contra nação. Os sinais estão mostrando a volta de Jesus Cristo, e o povo recentemente, diante de uma tão grande pandemia que se abateu, e dessa guerra que acontece ali na Europa, envolvendo uma parte da Ásia, o povo está assustado, com medo, mas Jesus Cristo é a porta de esperança para quem está com medo, para quem está assustado.
guardado. E eu gosto do Salmos 46, porque o Salmos 46 revela a segurança da igreja que tem no seu Senhor. Deus revela e diz dessa maneira através do salmista: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rugem e se perturbem, e ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade do Senhor, a morada do santuário do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, mas ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso auxílio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito sobre a terra. Aleluia! Ele faz cessar a guerra até os confins da terra, quebra o arco e corta a lança, e queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado sobre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso auxílio. Sabe o que Deus está dizendo? Pode o mundo tremer, pode as nações guerrear, pode a cidade abalar, mas a minha igreja está guardada debaixo das minhas asas, diz o Senhor nessa noite. Aleluia! Oh, glória a Deus, levante assim a sua mão. Eu vou profetizar a palavra sobre a tua vida. Não tem motivo para ficar assustado. O Senhor da igreja está guardando a tua vida, está guardando a tua casa, está guardando a sua igreja para a glória do nome dEle. Aleluia! Glória a Deus. Quando Deus se revela à igreja, e eu quero falar sobre as características de uma igreja vencedora que está nessa carta. A primeira característica que essa igreja tem, está no versículo 8, quando diz assim: eis que tenho colocado diante de uma porta aberta, da qual ninguém pode fechar. Ela é uma igreja que vive na dependência de Deus. Quem abre a porta para ela não é homens. E quem mantém a porta aberta não é homens. Aleluia. É o Deus da igreja que abriu a porta. E é o Deus da igreja que está mantendo a porta aberta para ela. A primeira característica dessa igreja é que ela é uma igreja que vive na dependência de Deus. E estamos com alguns conceitos, por falta talvez de Bíblia ou de ensinamento, nós estamos vivendo dias que algumas coisas estão sendo ali invertidas. Nós estamos vivendo, parece que a igreja no Brasil está na dependência do Congresso. Parece que a igreja no Brasil está na dependência do executivo. Parece que a igreja no Brasil está na dependência do legislativo ou do judiciário. Mas não, a igreja não depende de lei de homens. A igreja não depende de homens assinar por ela. Porque quem fundou ela disse: e sobre mim edificarei a minha igreja, e nem as portas do inferno prevalecerão contra ela. Deixa eu te dizer mais: pode se levantar executivo, legislativo, judiciário, a porta que Deus abre, o diabo não pode fechar. Aleluia!
Quem mantém a porta aberta é Deus, aleluia. Quem mantém a porta aberta é Deus e não depende de homens. O que nós devemos entender é que a carta é direcionada à igreja. E o cristão, ele não está na dependência de homens. Ele está na dependência de Deus. E eu vou contar um breve testemunho que aconteceu com a minha vida no ano passado. O ano passado foi um dos anos mais tribulosos que eu passei. Eu tinha passado num concurso público na área de segurança pública. Quando eu fiz 3 meses, quase 4 meses de treinamento sem receber salário nenhum. Quando foi sair a nomeação no concurso público, o Ministério Público entrou e bloqueou e está até agora bloqueado. E eu entendi que quando Deus fecha, irmão, e quando não é tempo de Deus, ninguém, tentaram de tudo para liberar. E a gente achava, agora vai, batia e voltava para trás e não ia. Aleluia. E naquele eu já estava eu tenho prestação de casa, minha esposa grávida do Miguel, que está com 8 meses aí. E aquele dia quando a gente já estava enrolado, 3 meses já acumulando dívida, não saiu a nomeação. Daí veio a notícia que estava bloqueado. Naquele dia eu senti medo, irmão. Aquele dia eu falei, nossa Senhor, minha esposa grávida, não estava podendo trabalhar, desempregado, e agora eu estou com dívida de casa, coloquei o carro à venda, o carro não vendia, todo mundo colocava defeito no carro. Um dia chegou, era só o começo da luta, irmão. Um dia chegou a minha esposa e disse para mim assim, acabou tudo em casa. Só tem um pouquinho de arroz, o resto tinha acabado tudo. Dispensa limpa. E a gente não sabia mais o que fazer. Eu coloquei o meu filho mais velho para dormir com ela. E eu falei assim, eu vou dormir no quarto do meu filho. E eu vou buscar a Deus. Olhei para ela, eu vou buscar o Senhor. Naquele dia, no outro dia, já não tinha mais nada para fazer em casa. E eu tinha que depositar um dinheiro naquele dia, fazer uma compra, porque não tinha leite, não tinha mais nada. E o carro não vendia, já estava enrolado a venda do carro também. Era a única coisa que eu tinha para colocar à venda. Quando uma pessoa, no outro dia, era uma sexta-feira, ligou de uma cidade a 140 quilômetros de distância. Falou, é você que está vendendo um carro assim, assim, assim? Falei, sou eu mesmo. Ele falou, espera aí que estou chegando 3 horas da tarde na sua casa. Quando ele chegou, ele nem quis olhar o carro. Ele falou assim, passa o número do seu Pix, que eu vou fazer o depósito para você agora. E nós vamos lá para transferir o carro. Naquele dia, Deus, eu louvei ao Senhor, porque eu fui fazer uma compra, depositei um dinheiro que tinha que depositar, mas era só o começo da luta, porque eu não tinha emprego, e as coisas foram acumulando, e a minha esposa grávida, e eu falei, Senhor Jesus, como eu vou fazer um enxoval da criança? Nem emprego eu tenho para manter, nem as necessidades de casa, aleluia, mas para a glória de Deus, irmãos, aleluia, Deus preparou todo o enxoval do meu filho Miguel. Até o 6º mês de vida dele, eu não comprei um pacote de fralda e nem lenço umedecido. Calma lá, Deus é Deus fiel. Quando ele nasceu, a gente não tinha carrinho, e nós falamos assim, minha esposa foi olhar o preço de um carrinho, R$500 o carrinho. Não temos dinheiro para comprar. Ela falou assim, vamos orar. Eu falei, vamos, coloca na mão de Deus. Deus tocou numa pessoa do outro lado, irmão. Quando eu digo do outro lado, é do outro lado. Numa pessoa que estava orando lá nos Estados Unidos. Deus estava orando lá, Deus tocou nela para depositar o dinheiro numa conta de um conhecido nosso, para chegar até nós. Sabe a quantia? R$500, que era o valor do carrinho. Sabe por que eu estou contando isso? É que quando Deus fecha a porta, é hora de esperar, mas fica tranquilo, você não vai perecer nesse tempo, porque Deus está cuidando da tua vida, Deus está cuidando da tua casa, aleluia. Deus trouxe-me aqui para te dizer, quando Deus fecha a porta, é hora de esperar, mas quando Deus abri-la, é hora de marchar para a vitória no nome de Jesus.
Aleluia. Irmãos, aleluia. Aleluia. Nesse ano, para a glória de Deus, prestei outro concurso. Já estou trabalhando na área da segurança pública numa cidade vizinha. Já fui contratado, aleluia. Sabe por quê? Deus cuida, irmão, mas tem algumas coisas que acontecem, aleluia. Mas a característica dessa igreja é viver na dependência de Deus. Eu vim aqui dizer, você não vai perecer, sabe por quê? Você está na dependência de Deus. A tua casa não vai perecer, sabe por quê? Você está na dependência de Deus. Você não vai sucumbir, sabe por quê? Porque quem está na dependência de Deus não perece. Deus é fiel para com a sua igreja. Deus é fiel. Aleluia. A segunda característica dessa igreja está quando assim, ó, tens pouca força. Sabe qual que é a característica de uma igreja vitoriosa? É que ela é fraca. Ela é fraca. A igreja é fraca. O que Paulo diz? Posso todas as coisas, mas em quem? Naquele que me fortalece. Sem mim, disse Jesus, nada podeis fazer. A segunda característica de uma igreja vencedora é que ela é fraca. E por ela saber que ela é fraca, ela vai buscar aquele que é forte. Aleluia. Lembra quando Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 1? Fala que Deus escolheu as coisas fracas para confundir as fortes. A característica de uma igreja vencedora é que ela reconhece que ela é fraca. Ela reconhece que ela não tem força de si mesma, mas que toda a força que está nela provém de Deus. Eu vou provar isso na Bíblia. Lembra de Hebreus capítulo 11? Lá diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem, aleluia. Daí vai dizendo os versículos, pela fé, Abel ofereceu o melhor sacrifício a Deus do que Caim, pela fé, ali Enoque foi transladado para não ver a morte, pela fé, Abraão sendo chamado saiu sem saber para onde ia, pela fé, Sara deu à luz a filho, já fora de idade, pela fé, Abraão ofereceu Isaque em sacrifício, e considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Pela fé Moisés foi escondido 3 meses, pela fé Moisés, já sendo grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Pela fé celebraram a Páscoa, pela fé passaram o Mar Vermelho, pela fé as muralhas de Jericó caíram. E daí o texto diz: e o que mais iria faltar-me-ia tempo dizendo a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão e de Jefité, os quais pela fé venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessas, fecharam boca de leões, aleluia, escaparam do fio da espada, e da fraqueza tiraram força, da fraqueza tiraram força, e venceram o exército estranhos, aleluia. Paulo, escrevendo a segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, diz: conheço um homem que há 14 anos, se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, aleluia, mas foi arrebatado até o 3º céu, aleluia, se no corpo ou fora do corpo, isso eu não sei, Deus o sabe, mas ele foi arrebatado ao paraíso de Deus, e ouviu palavras inefáveis, da qual não é o homem lícito a falar, por causa das grandezas das revelações que lhes foram dadas. Foi-lhe dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para o esbofetear, do qual eu clamei ao Senhor por 3 vezes, afasta-te de mim, mas o Senhor disse: a minha graça te basta, pois o
Meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo, que pelo amor de Jesus, aleluia, sinto prazer nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porque quando estou fraco, aí então eu sou forte, aleluia. Deixa eu te dizer uma coisa, para quem entrou hoje aqui, dizendo: Senhor, não aguento mais, Senhor, estou fraco, hoje tem poder de Deus sobre a tua vida. Hoje, pela graça, o poder de Deus irá te fortalecer para continuar, aleluia, para continuar. A segunda característica da igreja é que ela é fraca. E não há problema nenhum em se sentir fraco. Aleluia. Mas tem graça de Deus essa noite aqui. Tem graça de Deus essa noite aqui. Pela graça de Deus, o poder de Deus vai atuar na tua vida. Vai atuar na tua vida, vai atuar na tua vida, aleluia. E eu vou repetir porque eu sinto autoridade nessa palavra. Deus está falando com alguém aqui essa noite. Hoje é noite de receber renovo da minha parte, aleluia. Hoje é noite de ser fortalecido no poder de Deus, pela graça de Jesus Cristo. Terceira característica da igreja. Está no versículo 9, quando fala da sinagoga de Satanás. Está falando sobre perseguição. A igreja foi perseguida por duas maneiras no primeiro século. Do lado de fora, Roma perseguia, oprimia, matava. Do lado de dentro, os falsos mestres se infiltravam para manchar, ou sujar, ou contaminar a sã doutrina da palavra, para enfraquecer a igreja. Mas sabe o que Deus disse a respeito dessas perseguições? Que a igreja não vai se prostrar diante delas. Mas são eles, os inimigos da igreja, que se prostrarão nessa batalha. Aleluia! Aqui o significado é de perseguição. Que nenhum tipo de perseguição, velada ou exposta, do lado de fora ou do lado de dentro, prostrará a igreja de Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque Deus está no meio dela, e ela não será abalada, aleluia. Diante da igreja, os inimigos da igreja reconhecerão que Deus está no meio dela, aleluia. Deus está no meio dela. E existem três promessas, da qual eu quero falar essa noite para a igreja de Filadélfia. A primeira está no versículo 10. E contempla os nossos dias e a nossa maior esperança. Para você entender o 11, você tem que começar pela promessa do 10. Quando Deus diz, revela a igreja, tem uma hora de tribulação que vai vir sobre a terra, que vai colocar à prova os habitantes. E a igreja sabe que hora que é essa da tribulação. A grande tribulação que a igreja prega. Mas Deus disse, eu livrarei a minha igreja da hora da tribulação. Essa daqui é a promessa do arrebatamento para a igreja de Jesus Cristo. Está dizendo para Filadélfia, Filadélfia, minha igreja, aleluia, vem uma hora de tribulação, mas eu vou livrar a minha igreja dessa hora, aleluia, eu vou livrá-la. Daí no versículo 11 tem duas promessas, diz assim, eis que cedo, eis que eu venho, aleluia. Essa promessa é, aquele que subiu, que é Jesus Cristo, prometeu que irá voltar. E ele disse na última ceia, para a igreja que estava ali formada, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lo teria dito, vou-los preparar lugar.
E se eu for e vos preparar lugar, é porque virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aleluia. Aí ele completa: eu venho, e é sem demora. Aleluia, e é sem demora. Aleluia, tem gente que está vivendo como se Jesus não fosse voltar, aleluia, mas os sinais anunciam que Ele está às portas, e que não irá demorar o arrebatamento da igreja. Mas Ele não faz uma correção, Ele faz um alerta, uma advertência. Ele diz assim, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Em outras palavras, Deus estava dizendo para a igreja: não é hora de parar, continua. É dessa maneira, vai, segue em frente. É dessa maneira que eu quero. Não é hora de parar agora. E não é hora de perder o que já ganhaste. Aleluia, é hora de guardar aquilo que recebemos. E muitas coisas a igreja recebeu. A igreja recebeu o Espírito como penhor. Aleluia, a garantia da salvação. A igreja recebeu a palavra da verdade, que é o poder da libertação no meio dela. A igreja recebeu o nome, que é autoridade, para que todo principado e potestade se curve ao nome poderoso de Jesus Cristo. Então Deus estava dizendo: não perca aquilo que eu já te dei. Igreja, não perca aquilo que já ganhaste. Guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Aleluia, aleluia. Eu encerro aqui. Eu peço para a igreja ficar de pé. Quero fazer uma oração com a igreja. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Não é hora de parar. Aleluia. Você entrou enfraquecido, mas não é hora de parar. Deus está falando pela palavra. Hoje, por meio da graça que há em Jesus Cristo, tem poder de Deus liberado para a sua vida. Tem poder de Deus liberado para a sua vida. Tem poder de Deus liberado para a sua vida, para te fortalecer. Fecha teu olho, eu quero orar com você. Senhor, meu Deus e meu Pai, preguei a Tua palavra. E a Tua palavra, Senhor, nos garante, Senhor, que por meio da graça que há em Jesus Cristo, aleluia, o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu não sei como eles entraram, mas o Senhor sabe. Que pelo nome de Jesus Cristo, receba agora o poder de Deus sobre a tua vida. Receba renovo agora. Receba a virtude do Espírito Santo sobre a tua vida agora, no nome de Jesus Cristo. Pelo nome do Senhor Jesus Cristo, receba agora poder de Deus sobre a tua vida, nesse momento e nessa hora. Tem alguma programação? Posso fazer o apelo? Aleluia. Tem alguém no nosso meio essa noite? Aleluia. Aleluia. Que ouvindo a palavra, não pode estar do lado de fora da igreja. Essas promessas é para quem está e faz parte da igreja. Aleluia. E quer hoje reconciliar ou aceitar Jesus como seu Salvador. Levante a sua mão. A igreja vai orar por você. Aleluia. Tem alguém no nosso meio que quer entregar sua vida para Jesus essa noite? Aleluia. Existe uma programação, pode já ir se preparando. Aleluia. Tem alguém essa noite? Amém. Que Deus conceda uma nova oportunidade. Glória a Deus. Meus irmãos, permaneçam em pé.